Olá pessoal, bem-vindos a essa aula hoje sobre o projeto multidisciplinar. Então hoje vai ser um conteúdo de química, na verdade vai ser um pouco revisão, né? A ideia é não complicar a vida de vocês, tá bom? Então gente, essa aula vai ser sobre ligações químicas, ligação iônica, mas vocês provavelmente, eu acredito que nesse momento, vocês já viram, no momento que eu estiver postando essa aula, que vocês estiverem assistindo, vocês já viram ligação química iônica. Se por acaso não viu, nós vamos ver em aula provavelmente já na próxima semana. Ou talvez, muito provavelmente, vocês já viram. De qualquer forma, gente, é um termo totalmente dentro da nossa aula, tá bom? Então, nós vamos continuar o tema do projeto, mas hoje a aula vai ser sobre ligações químicas. E como que ligação química entra no estudo de uma célula? Deixa eu mostrar para vocês, vamos lá. Alunos, qual é o ideal, quais são seus ideais de felicidade? O que vocês querem para ser felizes, ficarem felizes? Cada um tem uma resposta. Agora, para o átomo, para ele ficar feliz, ele quer ter a camada de valência dele completa, cheinha de elétrons, não faltando nenhum. Então, átomos com camada de valência completa ficam felizes. Por quê? Porque de um ponto de vista químico, termodinâmico, eles adquirem estabilidade. E quantos elétrons eles precisam para ficar com a camada de valência completa? Em geral, 8 elétrons. Só tem uma exceção, que é o caso do hidrogênio, e o hélio, na verdade, é um gás nobre, já tem a camada de valência completa. Mas principalmente o hidrogênio, como ele é um átomo pequenininho, só tem uma camada, ele completa a camada de valência dele com 2 elétrons, e não 8. E isso é chamado teoria do octeto, justamente porque a maior parte dos átomos completa a camada de valência deles com 8 elétrons. Portanto, moçada, por que os átomos se ligam, então? Para completar os elétrons da sua camada de valência, ter a camada de valência. Com quantos elétrons eu consigo isso? Para a maioria dos átomos, com 8 elétrons. E o hidrogênio e o hélio, 2 elétrons, as exceções. E isso é chamado teoria do octeto. E os gases nobres? Lembra que eu falei uma vez que eles têm baixa reatividade? Pois é, moçada, isso acontece porque eles já têm a última camada completa. Eles já conquistaram o ideal de felicidade deles. Então, como eles já têm estabilidade, eles não precisam se ligar com ninguém. E existem 3 tipos de ligações químicas, que é ligação iônica, a ligação covalente, que se subdivide em covalente normal e dativa, e a ligação metálica. Hoje nós veremos somente a ligação iônica. E ligação iônica, moçada, o que esse nome te lembra? Como o próprio nome diz, ligação iônica é uma ligação feita entre íons, só tem íons que participam dessa ligação. E os íons, eles se subdividem em 2 tipos. Os íons positivos, que a gente chama de cátions, e os íons negativos, que a gente chama de ânions. Então a ligação iônica é uma ligação química que ocorre entre íons positivos e negativos, entre cátions e ânions. Muito bem, só que moçada, se você olhar a tabela periódica, para um átomo neutro perder elétrons e se transformar em um cátion, esse átomo tem que ser um metal, porque só os metais querem perder elétron. E um átomo, para se transformar num ânion, para ganhar elétron, o único tipo de átomo que quer ganhar elétron é um ametal. Então, uma ligação iônica é uma ligação que ocorre entre um metal e um ametal. Porque o metal vai originar um cátion, porque os metais perdem elétrons, e os ametais ganham elétrons, e eles é que vão formar os ânions. Então, necessariamente, ligação iônica tem que ocorrer entre um metal e um ametal. E também, ligação iônica, vai ocorrer transferência definitiva de elétrons. O que significa isso? Significa que eu vou perder definitivamente o meu elétron, e algum outro átomo vai ganhar esse meu elétron. Então, moçada, só para relembrar para vocês, aí a tabela periódica, nós temos os metais, que estão à esquerda dos semimetais, que no caso eu deixei em branco aí, porque não interessa para a gente nesse momento. E os ametais estão à direita dos semimetais, e o hidrogênio também é um ametal, não esqueçam disso. E lembrando que a ligação iônica ocorre entre o que mesmo? Entre um metal e um ametal, porque o metal gera o cátion, o ametal gera o ânion. Bom, moçada, aqui um macete para vocês gravarem quem são os ametais. Não são muitos elementos, vocês podem gravar por essa frasezinha. Família 7A, 100 chopes.
família 7A, sem Schoeps, né? E aqui nós temos a família 7A, é o flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Só saiu do lado errado aí. Então, quem são os ametais? Uma regrinha prática, já que são poucos ametais. Grava essa frase. Família 7A, sem Schoeps. Família 7A, sem Schoeps. Família 7A, tá aí, ó, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E tem uma frasezinha, caso você prefira, para gravar os elementos. Olha só. Certamente não posso ocultar. Sei que fica claro que a Brahma imita a Antártica. Certamente não posso ocultar. Sei que fica claro que a Brahma imita a Antártica. Então, alguns macetes para gravar quem são os ametais. Então, moçada, características dos compostos iônicos. Estado físico. São sempre sólidos. Por quê? Porque ocorre uma forte atração entre os íons de carga opostas, resultando aí em estado físico sólido. E estrutura. Sólido iônico é um conjunto de íons positivos e negativos que se organizam de forma alternada. Sempre um positivo, depois negativo. Positivo e negativo para que ocorra atração entre cargas e sinais opostos. E os compostos iônicos, nós dizemos que eles são sólidos cristalinos, ou seja, tem uma estrutura muito bem organizada. Fórmulas dos compostos e cargas dos íons, moçada, isso é importantíssimo e vai ser a última parte da nossa aula. Vamos imaginar a ligação vai ocorrer uma ligação química entre o elemento sódio e o elemento cloro. Então vamos lá, sódio e cloro. Primeiro, como que eu sei que é uma ligação iônica ou como que eu sei que tipo de ligação química é? Porque o sódio é um metal e o cloro é um ametal. Quando eu junto metal e ametal, ocorre ligação iônica. Então, de cara, eu já sei que vai formar uma ligação iônica por esse motivo. O sódio, moçada, está na família 1A. Você tem que consultar a tabela periódica, não é para decorar. Portanto, ele tem um elétron na camada de valência. Para completar o octeto, ele tem que perder um elétron. Ele poderia ganhar mais 7, né? Porque 1 mais 7 dá 8. Mas daria muito trabalho, então é mais fácil ele perder um elétron. Se ele perde um elétron, ele vira o íon Na mais 1, ou Na+. E tá aí, esse é o íon. E o cloro? O cloro está na família 7A. Significa que ele possui 7 elétrons na camada de valência. E para completar 8, nesse caso é mais fácil o quê? Ele ganhar um elétron. 7 mais 1, 8. E aí ele vai virar o íon Cl-. Muito bem. Íons e suas cargas. Nós já fizemos, já descobrimos. Os íons serão, que participarão da ligação, serão o Na+, e o Cl-. E qual que vai ser a fórmula desse composto formado da ligação entre o sódio e o cloro? Você vai fazer uma regrinha assim, ó. Você escreve os dois íons, primeiro o positivo, depois o negativo. Então, Na mais 1 e Cl-1. Aí você vai pegar os números correspondentes às cargas, só que você vai ignorar o sinal. E você vai cruzar eles na diagonal, jogando eles para baixo. Não entendeu? Então, olha aqui no slide, você vai fazer isso aqui, ó, com a setinha, tá vendo? Você vai cruzar na diagonal, jogando eles para baixo. Olha só, eles vão se movimentar. Ó, cruzaram, foram lá para baixo, na diagonal, formou o composto Na1Cl1, que eu posso simplesmente dizer NaCl, que é o nosso famoso cloreto de sódio ou sal de cozinha. Josias, professor, não entendi ainda. Então, olha só, deixa eu mostrar uma outra animaçãozinha para vocês. Eu descobri que a fórmula do composto é NaCl, certo? Isso, moçada, é uma proporção entre os íons que formam o composto. Não significa que um cristalzinho ou um grãozinho de sal só tem um Na e um Cl. Muito pelo contrário, tem milhões, zilhões de íons. Só que aqui ele está mostrando a proporção entre esses íons. Ele mostra que eu tenho que ter a proporção de um Na+, para um Cl-, tá ok? Então, eu vou desenhar o átomo de sódio e o átomo de cloro. Tá aí, desenhei. Olha as camadas de valência deles, porque é a camada de valência que interessa em ligação química. O que vai acontecer, moçada? O sódio vai doar um elétron para o cloro. E olha como tudo vai ficar bonitinho. O sódio, tá vendo que ele só tem um elétron na camada de valência? E o cloro, tá vendo que ele tem 7 elétrons na camada de valência? Olha o que acontece se o sódio doar esse elétron dele para o cloro. Olha só, foi lá, doou. Olha que beleza, olha o que aconteceu com o sódio.
Ele ficou com a última camada vazia, por isso ele perde, né? Porque camada sem elétron não existe. E aí ficou a camada 2 do sódio, que está completinha com 8 elétrons. E o cloro, que ganhou um elétron, também ficou com 8 elétrons na camada de valência. Os dois átomos estão agora com as camadas de valência completas. Só que o sódio, como ele perdeu um elétron, ele não é mais um átomo neutro. Ele é o íon Na+. E o cloro, como ganhou um elétron, também não é um átomo neutro. É o íon Cl-. Ok? Então, moçada, já falei da estrutura, né, dos compostos iônicos. Então, sempre vai ser uma estrutura em que os íons vão se alternando, positivo e negativo. Vamos ver mais um exemplo. Ligação entre magnésio e flúor. Primeiro, como que eu sei que é uma ligação iônica? Porque o magnésio é um metal e você vai descobrir isso olhando a tabela periódica. E o flúor é um ametal. Juntou metal com ametal, ligação iônica. Então, moçada, olha na tabela periódica. Magnésio está na família 2A, tem 2 elétrons na camada de valência. Para completar o octeto, ele poderia ganhar mais 6, 6 mais 2, 8, mas poderia perder mais 2. O que é mais fácil? Perder 2, porque envolve menos elétrons. E se ele perde 2 elétrons, ele forma o íon Mg2+. O flúor, nós, olhando a tabela periódica, vemos que ele está na família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. Para completar 8, basta ele ganhar mais 1. 7 mais 1, 8. Então ele ganha mais 1 e forma o íon F-. Então nós já descobrimos quais são os íons e as cargas que participam dessa ligação. Mg2+ e F-. E qual que é a fórmula do composto? Então você vai usar essa regra, esse macete. Escreve os íons, primeiro o positivo, depois o negativo. Pega as cargas, na verdade os números que compõem as cargas, desprezando os sinais. Esquece, não interessa se é mais ou menos. E cruza na diagonal, jogando os dois para baixo. Vamos cruzar os dois aqui, ó, jogar para baixo? Olá, foi. Então formou o composto Mg1F2, ou simplesmente MgF2. Professor, não entendi. Então eu vou desenhar os átomos para você entender. Olha só, MgF2, como da mesma forma que eu falei anteriormente. Essa fórmula, ela apresenta a proporção de íons. Significa que nesse composto eu tenho um íon Mg2+, e 2 íons F-, tá ok? É a proporção dos íons que formam o composto. Então eu vou desenhar um átomo de magnésio e 2 átomos de flúor. Tá aí. Todos neutros. O que vai acontecer, moçada? Tá vendo que na camada de valência do magnésio, deixa eu grifar as camadas de valência, grifei. Na camada de valência do magnésio tem 2 elétrons? Pois é. E tá vendo que cada flúor tem 7 elétrons? Que cada flúor quer ganhar um elétron? O que vocês acham que o magnésio faz? Exato, ele doa um elétron para um flúor e o outro elétron para outro flúor. Aí ele perde essa terceira camada, né, o magnésio, e a camada anterior, a segunda, está completa. E os flúor vão ficar com a camada de valência completa. Então vamos ver, ó lá, o magnésio doou os 2 elétrons para os flúor, então ele perdeu essa última camada, logo a camada 2 do magnésio está completa e os flúores também estão com a camada de valência completa. Como tem átomo que perdeu e átomo que ganhou elétron, não são mais átomos neutros, são íons. Então o Mg passou a ser o íon Mg2+, porque perdeu 2 elétrons, e cada flúor que ganhou um elétron passa a ser os íons F-, em pleno acordo com o que a gente viu lá no outro exemplo. Moçada, último exemplo para a gente fechar a aula. Ligação entre alumínio e enxofre. Então, um é metal, o outro é metal, por isso a ligação iônica. Faz o mesmo esquema, galera. Alumínio, família 3A, 3 elétrons na última camada. Para completar o octeto, tem que perder 3 elétrons. É mais fácil perder 3 do que ganhar 5. Então, ele vira o íon Al+3. E o S, o enxofre, família 6A, 6 elétrons, camada de valência. Para completar o octeto, é mais fácil ganhar 2. Então, ele forma o íon S-2. Já descobrimos quais são os íons e suas cargas. Para descobrir a fórmula, coloca primeiro o positivo, depois o negativo, pega os números das cargas ignorando o sinal e cruza eles na diagonal jogando para baixo. Vamos lá cruzar esses dois números? Olha lá, foi e virou o composto Al2S3. Para encerrar a aula, moçada, deixa eu só fazer esse desenho para vocês. Então, a proporção de íons nesse composto é 2 íons alumínio mais 3
e 3 enxofres menos 2. Então, vou desenhar 2 alumínios e 3 enxofres. Olha as camadas de valência de cada um. Cada enxofre quer ganhar 2 elétrons, cada alumínio quer perder 2 elétrons. Então, olha o primeiro alumínio doando 2 elétrons para o primeiro enxofre. Doou. Olha o segundo átomo de alumínio que está à sua direita, doando 2 elétrons para o último enxofre. Doou. Agora, cada átomo de alumínio, moçada, ficou com um elétron, não é? E eu tenho um enxofre que ainda quer ganhar 2 elétrons, que é esse enxofre do meio. Então, cada alumínio doa um elétron para o enxofre do meio. Olha só, que beleza, moçada. Todos com a camada de valência completa viraram íons, né, porque houve ganho e perda de elétrons. E aí a ligação está estabelecida e todos felizes com a camada de valência completa.